Aí, tudo Agora sim, bem? Eu abri do meu porque ele não estava me aceitando, estava me excluindo. estava te excluindo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, eu vi seu início Muito ali, mas acho que a gente pode reintroduzir, né? podemos, né? Essa aqui, então, é a nossa live para conversar sobre o Exion. Exion, que é uma plataforma de radiofrequência monopolar. Nós convidamos hoje a doutora Ludmila Ronque, do Rio de Janeiro, do Rio e do Espírito Santo, né, doutora, de Isso Vitória. aí, A isso doutora aí. é cirurgiã plástica, tem uma experiência muito bonita com a utilização do Exion, com todos os aplicadores, inclusive com um aplicador mais novo, que é a Clear RF, que é um aplicador de radiofrequência fracionado ablativo, que faz uma microablação inteligente e que pode ser Sim, indicado para resurfacing, para fotodanos, para rejuvenescimento da parte, pescoço, colo, mãos, antebraço, enfim, que tem um excelente resultado e com downtime bom, um downtime curto, enxuto, sem muitos cuidados, né, doutora? sim, nessa parte ele ganhou muito, porque realmente a recuperação da pele é diferente de um laser de CO2, que é o que ele vem ali competir, né? Isso, ele tem as mesmas indicações, né? E um pós Sim. mais amigável. Sim, mais tranquilo. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho, né? Não sei se todo mundo que está aí conhece essa plataforma, né, Ana? Mas você podia Eu gostaria de fazer resumir uma ela um pouquinho para a explanaçãozinha. gente? É, isso mesmo. Então, o Exion, ele apresenta 4 aplicadores que você pode montá-lo com a configuração que você quiser. Esses 4 aplicadores são o aplicador facial, que a gente vai tratar para flacidez, face, colo, pescoço, regiões difíceis como pálpebras, o Uhum, aplicador corporal, o qual a gente vai usar em qualquer área do corpo para tratar tanto flacidez quanto gordura localizada. Esse aplicador corporal, ele aprofunda um pouquinho mais a ação da radiofrequência monopolar. O que é legal explicar já, para esses 2 aplicadores, nós temos uma sinergia de 2 energias diferentes, a radiofrequência monopolar e o ultrassom dirigido. As sim, 2 ondas saem em simultâneo, então é uma onda eletromagnética e uma onda mecânica. A combinação dessas 2 acaba estimulando o tecido de uma maneira diferente, onde a gente tem uma potencialização da ação da radiofrequência e onde também a gente submete os fibroblastos a 2 tipos de estresse diferentes. Um estresse térmico, o da radiofrequência, e um estresse mecânico, do ultrassom dirigido. E as 2 energias, com esta combinação, elas se concentram na derme reticular, aonde se tem uma grande quantidade de fibroblastos ativos. Esse estímulo diferenciado nesses fibroblastos acaba estimulando a produção do colágeno, da elastina e também do ácido hialurônico. que Esse é é o um grande grande, diferencial. esse é o Não, na grande verdade, se a diferencial. gente falar que esse é o grande diferencial, eu acho que a gente não está sendo honesto com a máquina, porque eu acho que a máquina tem muitos Sim, diferenciais, é né? verdade. Mas o ácido hialurônico ele vem muito para somar, né, Ana? E Ele aí, soma, imagina, desculpa te interromper, pode imagina, seguir. e você pode falar à vontade também, tá? Pode me interromper sim. Acontece que produzindo ácido hialurônico junto com colágeno e elastina, o resultado é muito melhor. E é um resultado duradouro, a longo prazo. É diferente de outras radiofrequências monopolares que existem, que é por pulso, onde a gente entrega uma quantidade alta de energia de radiofrequência num tempo muito curto, onde a gente desestabiliza a molécula do colágeno, isso Sim. faz um skin tighten bom, um efeito imediato, sim, muito visível, muito significativo, mas não é uma maneira de estimular gradativamente o fibroblasto. A gente não vai mudar o metabolismo daquele fibroblasto de uma maneira tão significativa.
E essas duas polpeiras do Exion conseguem fazer isso e acaba que o resultado é diferenciado, é mais duradouro, é a regeneração da derme, a gente pode se dizer assim, e é um efeito gradativo, é um efeito progressivo, né? O Sim. tratamento são 4 sessões, em média, mínimo 4, uma vez por semana, com esses 2 aplicadores, né, doutora? Vamos falar isso, Ana, vamos focar nisso, porque essa semana eu tive aqui na clínica dois colegas dermatos tentando me convencer a comprar com eles uma radiofrequência monopolar dessas comuns, e eles saíram daqui absolutamente convencidos de comprar o Exion, pela Então, versatilidade da plataforma, porque é uma plataforma muito versátil, e isso a gente precisa falar, que além de entregar resultados mais duradouros, mas a maioria dos médicos, dos dermatos, não conseguem entender bem essa diferença. Ah, o Exion é mais versátil, mas a gente está falando de um estímulo de ácido hialurônico a longo prazo com resultados mais duradouros. Isso que você falou para a gente é muito importante. E está na moda, né, essas radiofrequências monopolares de sessão única, que talvez isso encante ali o paciente num momento de um efeito Cinderela, mas quando a é, gente fala de longo prazo, de fibroblasto, de regeneração, a gente está muito, muito à frente com o Exion. Fala um pouquinho mais dessa parte para a gente e a gente entra isso. na clínico. A estimulação com esses 2 aplicadores é uma entrega de energia contínua, de forma dinâmica. Então, a gente não para o aplicador, distribui num certo circuito, eleva a temperatura e mantém essa temperatura, sustenta essa temperatura por um tempo, estimulando ali, concentrando as 2 energias na derme reticular. E se for o aplicador corporal, a gente ainda pode concentrar a energia um pouco mais abaixo, que é a gordura. Uhum. Esse tipo de estímulo é o que a gente chama aquecimento por calor volumétrico. Então, elevar a temperatura é um efeito. Elevar a temperatura e mantê-la por um tempo mínimo é outro efeito. Somado a isso, somado ao efeito do calor volumétrico sustentado, é a ação das 2 energias em simultâneo. Você sabe, doutora, você tem o Exilis, né? Começou com o Exilis. Sim. O Exilis é uma radiofrequência da BTL que existe há quase 15 anos, ainda existe, ainda é muito utilizado. E lá, a BTL já havia unido 2 energias, que é a radiofrequência monopolar com o ultrassom. Ultrassom. Porém, era outro ultrassom, um ultrassom terapêutico com frequências diferentes. Agora, a BTL evoluiu essa combinação dessas 2 tecnologias, colocando um ultrassom diferente, que aqui a gente chama de ultrassom dirigido, porque ele faz com que as 2 energias se concentrem mais abaixo, mais especificamente na derme reticular. Isso otimiza a ação da própria radiofrequência monopolar, né? E, além disso, essa entrega de energia dinâmica que acaba estimulando os fibroblastos a mudarem ali a sua atividade e acabam que eles trabalham por um tempo maior, de uma maneira mais acelerada, e ainda o legal de tudo é que essas 2 energias se concentram na derme reticular e não é à toa, porque ali tem um maior número de fibroblastos ativos, E aí né? a gente pode, nessa plataforma, que é muito legal, o boom hoje da medicina estética é a medicina regenerativa, né? Tá todo mundo deixando de volumizar, deixando de preencher, porque a gente entendeu que não é isso que rejuvenesce. E com o passar do tempo, com o nosso envelhecimento, a nossa célula envelhece, não adianta só colocar bioestimulador de colágeno, porque se o fibroblasto está senescente, se ele está velhinho, ele não vai produzir bem colágeno. Então, Então, a medicina regenerativa veio com tudo. Se a gente tem uma única plataforma, uma ponteira que vai estimular ácido hialurônico, estimular mais esse fibroblasto, e também a gente vai ter a possibilidade de fazer a radiofrequência microagulhada e fazer
um drug delivery, por exemplo, do PDRN, para fazer essa medicina, ou dos exossomos, para fazer essa medicina regenerativa, trabalhar lá na idade do fibroblasto, na sinalização celular, a gente está entregando ali de uma forma muito completa para o paciente esse rejuvenescimento, né? E de uma forma com pouca dor, que é uma coisa que vale a pena a gente falar para os dermatos que estão aqui, que eu vi que tem alguns que ainda não têm, não conhecem essa plataforma, e até para os pacientes, tem algumas aí minhas que eu já estou vendo, é uma plataforma que a gente consegue fazer o microagulhamento com muito conforto na clínica, porque esse também é um grande diferencial do Exion, né? A gente... Esse aplicador fracionado, ele entrega, a gente pode entregar energia, então, de duas maneiras diferentes. Uma é a radiofrequência microagulhamento, né, com radiofrequência, e a outra, no mesmo aplicador, a gente só troca a TIP, é uma radiofrequência fracionada ablativa, né. A BTL quis trazer uma radiofrequência microagulhada para o mercado, mas que tivesse vantagens sobre as demais que já existiam no mercado e que já estavam muito bem estabelecidas, né? Então, ela colocou uma inteligência artificial nesse aplicador. Então, cada agulha, em cada disparo, ela vai fazer uma leitura muito rápida das condições do tecido ao redor dessa agulha. Isso a BTL consegue, porque ela tem uma tecnologia já desde lá de trás, de medir a impedância do tecido. Ela mede a impedância do tecido de uma maneira muito rápida, mais rápida que as demais tecnologias de radiofrequência conseguem medir, e que é uma impedância inteligente, foi esse nome que a BTL deu e também patenteou essa técnica. Então, cada agulha faz a leitura da impedância do tecido que está ali ao redor e ela entrega a energia ideal para aquele ponto. A agulha vizinha fez a leitura do tecido vizinho e vai entregar a energia de acordo com aquele ponto. E são 3 parâmetros da entrega de energia que a máquina automaticamente ajusta: a intensidade, a duração do pulso e a velocidade de entrega, né? Dentro daquele pulso, essa entrega vai ser toda de uma vez, vai ser aos pouquinhos, vai ser maior no início, menor no final, ou inversa. Então, toda essa leitura, a máquina é inteligente o suficiente para fazer de uma maneira muito rápida e ajustar o pulso. Sim. Isso, e aí, fez total. Fez muita diferença na prática, além da penetração, né, Ana? Que é a penetração da agulha, porque a gente consegue ver que é uma máquina que penetra ali a 3,5 milímetros, mas emite o pulso longo mais profundo nas áreas que a gente deseja. Então, a gente passou a ter no consultório, que é uma coisa que ainda as pessoas não acreditam por completo. Como é que eu vou fazer agulhamento no consultório, microagulhamento no consultório com pouca dor? É possível fazer microagulhamento no consultório e entregar resultado, né, com uma passada, apesar de que no off-label a gente já faz até mais nas áreas que a gente quer, mas penetrando um pouco essa agulha e entregando a radiofrequência mais profundamente ali na parte que a gente quer, por inteligência da máquina, né? A gente consegue ter esse pulso longo e consegue ainda escolher se a gente vai ter agulha isolada ou não isolada para trabalhar o tecido e não manchar o paciente. E o que a gente vê aqui na prática clínica é que a gente consegue, com anestésico tópico, anestésico que a gente usa para fazer toxina e outras coisas, somente isso no rosto a gente consegue fazer um microagulhamento de qualidade, dando conforto e entregando o resultado para o paciente. Então, a parte clínica, a parte prática para o paciente ou para o dermato, é importante saber que a gente consegue rodar. E outra coisa, um downtime, né? O tempo de recuperação da pele com todos as chips dessa máquina é muito tranquilo, né? A chip que a gente faz, a não agulhada, a facial e a corporal, 0 downtime, mas as outras têm um tempo de recuperação muito mais curto. Então, a gente tem uma máquina que entrega bastante resultado, com uma recuperação rápida e pouca dor. E hoje é o que todo mundo busca, na verdade, né? E, doutora, você associa bastante a aplicação da radiofrequência microagulhada com a aplicação do facial?
Sim, na verdade, a gente tem uma recorrência grande dos nossos pacientes aqui na clínica, né? E essa máquina, o fato dessa máquina ser uma plataforma com várias chips me faz ter a possibilidade de oferecer para o meu paciente diversos tratamentos em momentos diferentes. É, então, se ele não pode, por exemplo, agora ter uma semana, 4 dias que seja de recuperação da microagulhada, a gente começa ali com a ponteira facial, mas eu associo, Ana, não só as duas, tem gente falando que combinação de terapias do Exxon é o segredo, associa e melhora muito o resultado, porque a gente vai ter, tipo, entregando ácido hialurônico de maneira progressiva, um rejuvenescimento, né? Eu associo não só as duas, mas eu associo as duas com a cirurgia, que eu acho que é Ah, uma coisa ainda que é espetacular, né? A é, gente leva o Exion para o centro cirúrgico, a gente faz as áreas que a cirurgia não trata. Hoje mesmo estou com uma paciente que é até do Espírito Santo, que operou comigo há muito tempo, falando, preciso operar a pálpebra inferior, e daí ela puxa, eu preciso tirar essa pele. Essa pele não se tira, essa pele se trata se com trata. tecnologia. Porque se a gente tirar a pele da pálpebra inferior, o que a gente vai colocar no lugar, É, né? Eu sempre falo para as exatamente, vai ficar um pacientes, louco. tirei aqui, o que a gente coloca no É, lugar? Então, se trata com tecnologia. E essa combinação de terapias, a TIP facial, que não tem recuperação, que não dói, ela só aquece, que o paciente vai para casa e pode seguir sua vida normalmente, mas ela tem um estímulo de ácido hialurônico, uma melhora da qualidade de pele do tightening aqui, e ela tem um bom custo-benefício, né? Por ser é, uma ponteira que não é, tem custo ali, ela costuma, nas clínicas, ter um ótimo resultado com um custo menor para o paciente, pensando aí no paciente e no médico. A gente associa com muita frequência a microagulhada em toda a face, corpo, associo as duas também. O paciente minha acabou de sair daqui, já fez, terminando algumas sessões do Exion em braços, coxas e abdômen, e a próxima etapa é fazer o microagulhamento, porque aí a gente vai conseguir somar ali os benefícios das duas. você Então é faz uma máquina que a um, gente roda muito, né? ela tem uma, uma demanda grande dentro da clínica, né? Por ter tantas opções para oferecer, né? Além de opções de procedimentos diferentes, de resultados diferentes, de indicações diferentes, tem opção também de diferentes tickets, né? Isso é muito bom. Dá Diferentes tickets. possibilidade para o paciente, agora eu não posso ir com esse, eu vou com essa opção que cabe, né, para mim Sim. por agora, e quem sabe depois, e assim você pode fazer uma programação também do tratamento do seu paciente, né? E também diferentes tempos de recuperação, né, Ana? É importante a gente entender hoje que na vida agitada do nosso paciente, hoje tem muitas pessoas que trabalham aí com vídeos, mídia, rede É, social, e aí ficar um pouquinho marcadinho, nem que seja um pouquinho, ou ali vamos falar da ablativa, né? Que ela deixa ali uma crostinha, deixa às vezes um edeminha na pálpebra inferior, o paciente não pode, mas ele quer se é, tratar. mas ele Ele quer. quer cuidar da pele. Ou o Sim, paciente vai viajar, vai tomar um sol, ele não pode. Então, ele não pode fazer agora a minha ablativa, ou ele não pode fazer agora a minha microagulhada, porque ele vai para o verão europeu, mas ela quer melhorar a é, pele da pálpebra inferior, o pescoço, e aí a gente vai oferecer a ponteira que não tem absolutamente nenhum downtime, mas entrega também timing visto. Todas é, elas, muito por conta do ácido hialurônico, entregam muito visto nessa pele, né? muito isso, é verdade. E a gente E, consegue fazer essa programação ali para uma viagem, por exemplo, de uma maneira rápida, prática e sem tempo de recuperação. é, você consegue programar de acordo com o ticket do paciente, o que dá para fazer agora, você consegue programar de acordo com o downtime que ele pode ter, né? E você consegue combinar de diferentes maneiras. Você pode primeiro fazer um, na sequência fazer o outro, ou na mesma sessão, ou assim, o facial não invasivo, ele precisa de 4 sessões, enquanto que o microagulhamento você faz uma e demora para fazer a próxima. Mas você pode, hoje, por exemplo, o seu paciente vem para cá para fazer um microagulhado. E a área dos olhos tem ruga, tem flacidez de pele, tem sobra de pele, né? Precisa redensificar muito aquela pele ali. Então, só nessa região, por exemplo, eu posso fazer os 2 aplicadores.
Com Eu posso fazer certeza. primeiro o facial, que vai estimular colágeno, actina, e ácido hialurônico, e na sequência eu coloco o paciente no anestésico, aguardo uma horinha, e aí vou aplicar o microagulhado e posso fazer o microagulhado, por exemplo, em toda a área, incluindo o pescoço e colo, né? Então, pode ser ao redor da boca, pode ser no contorno facial apenas, a associação das duas tecnologias no mesmo dia pode ser em terços, né, em regiões parciais, ou pode ser full face, ou pode ser em momentos diferentes. Eu também acho que essa flexibilidade de opções de tratamento também é muito bom. Sim, E com certeza. A gente corpo? usa inclusive o anestésico nesse aplicador facial não agulhado e a gente faz no momento seguido. Fez ele, o anestésico tira um pouquinho a sensação do calor. Ele não Tá, dói, mas ele aquece. Então a sim. gente usa o anestésico tópico, limpa bem, faz a higiene, faz ele e já está anestesiado, já está com calor para a gente poder fazer o microagulhado logo depois, com E vai bastante super bem, sucesso. né? É, e E vai super doutora, bem, aí no associa. corpo, você também associa o corporal e o microagulhado? Com certeza, a gente trata corpo aqui. A grande versatilidade dessa plataforma ali com relação a corporal também é que trata corpo todo, né? A gente consegue tratar braço, consegue tratar axila, consegue tratar aqui a dobrinha do sutiã, que é uma Mais, região que mais é difícil. difícil, mais difícil de acessar e de tratar, abdômen, coxa, enfim, o corpo todo. E muitas vezes, para a gente fazer 3, 4 sessões do microagulhado corporal, o tempo de recuperação da pele do corpo ela é mais longo do que da pele do rosto, Aham. né? O rosto, rapidamente, ali, 5 dias, você já não tem mais nada, mas no corpo não. E às vezes o paciente, para fazer as 3 sessões indicadas, ele não tem esse tempo de recuperação. Ou Uhum. até o ticket mesmo. O Ou ticket para 3 sessões. Então, a gente, com frequência, associa o aplicador corporal, que é excelente pelo estímulo de ácido hialurônico. A gente já consegue ver resultados durante o tratamento, né? Em outras uhum. tecnologias de radiofrequência, muitas vezes a gente vai ver o resultado ali 2 meses depois, quando o paciente já está assim, estou fazendo isso e não vi, mas o Exion não, talvez Isso ajuda. pelo ácido hialurônico ali que vai sendo produzido, para essa reorganização, o tightening a gente já vê com 2, 3 sessões e os meus pacientes, eles gostam tanto que a gente tem pacientes repetindo. Fez, Eu acho não só legal. fazendo manutenção, não só fazendo manutenção que a gente indica, né? Mas repetindo o tratamento. Amei, achei que a pele da minha barriga ficou muito melhor. E aí a gente vai seguir. Posso fazer mais 4, 6? Pode fazer mais 4, 6. E a gente associa também não só o microagulhamento com a ponteira corporal, é, a body deles, mas associa com o pós-cirúrgico, né? A gente usa muita tecnologia em cirurgia, usa tecnologia, a mesma radiofrequência, ou hoje a gente usa jato de plasma, ou laser que a gente usa lá na cirurgia, embaixo da pele. Os pacientes têm uma expectativa muito grande com relação a usar uma tecnologia hoje em cirurgia e achar que aquilo, com uma única aplicação de uma radiofrequência Aham. embaixo da pele, você vai sair com uma pele absolutamente colada. E não é assim, né? A gente Uhum. sabe que depende da resposta do paciente, depende da idade, alimentação, nutrição, e é um estímulo ali único. Então, a gente já indica aos pacientes que continuem aqui na clínica o estímulo através do Exion, porque a gente soma e aí sim a gente tem resultados muito potencializados na cirurgia ou até nos pacientes que não têm a indicação cirúrgica. Mas realmente é uma plataforma que a gente consegue abranger o paciente como um todo aqui. E quando você oferece um tratamento com Exion para pós-cirúrgico, você já oferece um bloco de tratamento, tudo junto, ou você sugere e ele vai aderindo aos poucos? A gente tem as duas As opções duas. aqui, Ana. Muitas vezes o paciente a gente entende o grau de flacidez. As pessoas têm muito medo de cicatriz, por exemplo. Então, eu quero minimizar a minha cicatriz. Tudo bem, se a gente vai minimizar a cicatriz, a gente minimiza a ressecção de pele, então a gente precisa tratar melhor essa pele.
a gente vai tratá-la um pouco no centro cirúrgico, mas a gente já vai precisar fazer algumas associações, porque o que muitas vezes os pacientes não entendem é que a qualidade da pele, ela não se resolve muitas vezes numa cirurgia, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um facelifting, que a gente faz muito, mas a paciente tem aquele pescoço muito, muito fino, uma pele já com muita elastose solar, muito enrugadinha, o facelifting, ele vai reposicionar a musculatura, retirar o excesso de pele, e até hoje, com a medicina regenerativa, usando ali a gordura, que é o nanofat, a gente vai trabalhar aqui para espessar essa pele. Mas como é que você vai fazer essa pele ficar jovem como o reposicionamento que você fez? Com tecnologia. Então, para esse, com tecnologia. A gente precisa fazer essa pele ficar espessa, a gente precisa devolver qualidade, devolver viço a essa pele. E isso falando numa abdominoplastia, falando num facelifting. Você quer ver uma coisa que muitas vezes aqui a gente tem dificuldade de que o paciente entenda? Ele vai fazer uma mamoplastia, ele vai levantar a mama dele, tirar o excesso de pele, mas a paciente, por exemplo, de 60 anos, 50 e poucos, ela tem aqui na região pré-axilar várias dobrinhas, ela tem na lateral da mama uma pele que está caindo, que aí ela fala, mas se eu fizer assim com a mama, isso aqui resolve. A gente precisa tratar essa qualidade da pele. E nessa região pré-axilar, você não faz um corte aqui visível e arranca. A gente vai usar a tecnologia. A gente vai fazer essa pele ficar espessa. Então, o cirúrgico tem limitações e muitas, né? Porque a gente não vai sair remendando todos os pacientes, colocando cicatrizes em todos os lugares. Mas quando associado a uma tecnologia e a gente fazendo uma reparação tecidual, melhorando a espessura dessa pele, você vai entregar um resultado muito mais bonito e muito mais completo para o seu paciente, né? Sem dúvida. No facelifting, ou assim, na dermatologia, né? O que adianta você entregar um rosto bem posicionado e um pescoço com aquela pele toda engruvinhadinha? Seu rejuvenescimento fica incompleto. Todo mundo que olha para o seu paciente vai ver e vai falar assim, melhorou, né? Mas ainda ficou essa cor, essa mancha, né? A Esse mancha. fotodano. O fotodano é uma coisa que envelhece muito. E aí você faz um facelifting, a pessoa tá toda no lugar, mas ela tá com a pele toda manchada, aquela pele sem vida. Se você associa uma ponteira como essa, que é a nossa RF Clear, o resultado do rejuvenescimento é muito mais completo, né? E é visível, né? É o cartão de visita. Você olhou e já viu aquela pele rejuvenescida. Então, é mais impactante até, né? Exatamente. Eu imagino que você esteja combinando também a ablativa com a cirurgia, não? Sim, a ablativa é nova, né? Isso é muito bacana da BTL, que a gente tem uma máquina para os médicos que estão aqui na live. Eu acho isso sensacional de saber. A gente tem uma máquina que ela se atualiza, que ela agrega tratamentos sem custo para o médico, né? Porque a gente tem uma máquina que não vai ficar obsoleta. Chegou coisa nova, todo mundo quer fazer coisa nova. E a gente tem mais a oferecer para os nossos pacientes. Ela é uma ponteira nova, mas a gente tem oferecido para os pacientes no intraoperatório muito para colo. Ela é um espetáculo, né? Para colo, para elastose solar, fotodano, mancha e as ruguinhas mesmo do envelhecimento do sono. Ela é um espetáculo, mas também ruga periorbitária, para melhorar toda a qualidade dessa pele, e para pacientes com aquele fotoenvelhecimento mais intenso, ela faz um clareamento, ela traz um brilho, um glow, né? E a gente tem muito benefício com essa ponteira que veio agregar um pouquinho mais a essa máquina que já nos trazia muitas possibilidades. Mas a gente associa sim, porque é isso. Como é que você vai ter numa cirurgia um rosto bonito, bem posicionado, uma pele bonita e um colo cheio de fotodano? Isso. Então, você já tinha comentado aqui, eu queria pedir até para você repetir. A vantagem do pós dessa ponteira comparado com os lasers e tal, que você tem experiência para falar. A gente está falando aqui da ponteira ablativa, né, microablativa, que entrega a radiofrequência ali.
mas sem o microagulhamento. Tem muito paciente nosso aqui que eu já vi, tem muita gente que ainda não entende, existe uma diferença. Essa é uma única máquina, gente, que tem a ponteira atipifacial, que ela só entrega ali a radiofrequência com tração direcionada e não danifica a pele, tem o microagulhamento e tem essa radiofrequência microablativa, que ela se assemelha ali a um tratamento com o laser de CO2, quando a gente fala dos resultados, né? E o tempo de recuperação é muito mais curto. Um laser de CO2 a gente escuta todo dia aqui na clínica, inclusive eu. A última vez que eu fiz um laser de CO2 foi em 2012, porque eu fiquei traumatizada. Nunca mais fiz. Eu estava lá no final da residência, a gente fica traumatizado, porque ninguém me reconheceu quando eu cheguei na clínica Pitangui para entrar residente. Tamanho era o meu edema da área dos olhos, fechado. Ninguém me via, além da dor, da queimação e esse tempo de recuperação muito longo, com mais risco ainda de hiperpigmentação, de manchar, né? Que é um risco forte que ele tem. Então, a gente tem uma ponteira que vai entregar um resultado de clareamento, de melhora de mancha, de ruga, de qualidade de pele, mas com aquelas crostas suavezinhas, semelhante ao microagulhamento. Com um dia a gente passa ali uma maquiagem está escondido e um tempo de recuperação muito menor, mas com a mesma, eu acho que superior, porque você tem uma radiofrequência ali, entrega de resultado e de qualidade de pele. Então, acho que o downtime, o tempo de recuperação dessas ponteiras, dessa e do microagulhamento, fazem muita diferença nesse tratamento, além da pouca dor. A queimação que o CO2 traz e da dor na aplicação nos faz muitas vezes fazê-lo em centro cirúrgico, né? Uhum. E é comum na cirurgia de face o paciente não tolerar um CO2, e vou te falar mais, quando a gente aplica o CO2, a gente mantém a anestesia ali pelo menos uns 15, 20 minutos para o paciente, porque é tanta dor e queimação que a gente não acorda o paciente. Geralmente a gente usava, né, o CO2 ali no final da cirurgia, então dói tanto, queima tanto, que você não acorda o paciente para que ele fique ali sem sentir aquela dor. Mas a nossa ponteira não. E por isso a gente tem trocado e escolhido. É um calor rápido. Opção, né? É uma boa, uma excelente opção de ablativo. São lesões diferentes, né? Enquanto o laser faz uma lesão ali pela luz, aqui a lesão é por uma corrente elétrica, né? Sim. Então a ablação é um choquinho elétrico que foi ali na temperatura ideal, com a quantidade de energia certa, que vai vaporizar o tecido. Então, acaba que a recuperação acaba sendo diferente por isso, pelo tipo de estímulo. E veio complementar muito o que o Equideon já fazia e veio trazer mais opções e de tornar a plataforma mais versátil ainda, né? Sim. Você já fez em mão, em antebraço? Mão, antebraço, a gente tem aí um exemplo bom também, né, de melhora, mas para especialmente pigmentação, né, qualidade de pele, mas para pigmentação é fantástico. É fantástico. Pigmentação, qualidade de pele, aquela melhora da sensação daquela pele com elastose, aquela pele inelástica, dura, né? E assim, com uma sessão, né? A gente tem uma sessão, porque é uma grande vantagem, né? As outras tecnologias, os lasers, normalmente a gente precisa de mais sessões para a gente atingir maior profundidade, ter mais resultado. Essa ponteira, com uma única sessão, a gente consegue ter uma melhora visível. Porque o que o paciente vê é o resultado, né? É o resultado clínico. Ele fez, claro, a dor é importante, né? Ele fez, ele não está sentindo muita dor, ele está ali confortável, e logo depois, porque também é rápido, a gente consegue já ver um resultado. O tempo de recuperação curto, um resultado rápido que a gente está entregando para o nosso paciente, ele não vai querer outra coisa, né? É isso que todo mundo busca, né? Esse conforto, essa qualidade de recuperação, enfim. E olha, doutora, em breve a gente vai ter novos aplicadores do Ixion, viu? Ah, é? A VTL continua evoluindo a tecnologia, como sempre. Essa, como você comentou, é uma coisa muito maravilhosa dessa companhia, dessa empresa.
que é continuar evoluindo a tecnologia. Então, essa chip da ablativa já foi uma inovação e já Sim. já a gente vai ter novos aplicadores também. Eu já tenho essa tecnologia, acho que a gente completa um ano daqui a um mês, mais ou menos. Então, a gente já tem muitos pacientes aqui na clínica muito satisfeitos com ela e que repetem. Então, essas renovações, isso é muito legal. Isso é Os muito meus legal. pacientes, os meus pacientes repetem, assim, fazem o protocolo de tratamento, repetem em outras áreas e também repetem na mesma área, porque sentiram tanta melhora. O microagulhamento, quando ele chegou, eu já tinha pacientes que já tinham feito todas as tecnologias e tudo que a gente faz aqui na clínica, né, que são resultados incríveis, mas quando chegou o microagulhamento robótico inteligente, né, porque uma das vantagens dessa plataforma aí da BTL é essa inteligência que ele coloca, lendo a bioimpedância. Se você for disparar num lugar que não está adequado, ele não dispara. Isso é muito. Isso é. Se você não colocou o parâmetro certo para ele não dispara. Então é uma máquina inteira inteligente. Mas ela entrega, eu tive os pacientes falando, foi a melhor coisa que eu já fiz até hoje, que sentiram de resultado. E aí repetem, porque É. você não está inchando o rosto, você não está mudando a sua aparência, a gente trabalha com naturalidade, né? E aí a Fernanda está me perguntando aqui se a gente usa o Enface e o Exion combinados. Usei hoje, Fê, usei hoje 2 vezes, né? A gente tem aqui na clínica um método que a gente chama de lift layer, que a gente vai fazendo o lifting em todas as camadas não invasivo e ele inclui o Enface, porque a gente vai tratar a camada muscular do paciente e ele também inclui o Exion Ah, e a gente diz para o paciente de acordo ali com o fotodano dele, se a gente vai usar o microagulhado, se a gente vai usar o ablativo, mas é um protocolo que engloba os dois e que a paciente, a minha primeira paciente de hoje, ela já fez uma sessão do Enface e uma do Axion já saiu absolutamente maravilhada com um contorno que já sobe, já melhora, porque a gente está tratando várias camadas, né? Então, são 2 máquinas incríveis que a empresa tem, e uma tratando lá a musculatura profunda e reposicionando o rosto, e a outra tratando qualidade de pele, ácido hialurônico, colágeno, elastina e espessando ali tudo isso que a gente precisa e que a gente vai perdendo ao longo do processo de envelhecimento. são tecnologias que se complementam, né? Nenhuma substitui a outra e vai te dando cada vez mais ferramentas e você vai trabalhando em diferentes camadas, diferentes tecidos, fazendo estímulos diferentes. Essa é a sequência, essa é a tendência, né? Isso que a gente busca aí para ter um envelhecimento bem, com qualidade de pele e de maneira natural, né? Quem Olha, só trabalha com injetável, né, Ana, tem muita dificuldade em algumas áreas. O pessoal está falando muito da área dos olhos, da entrega da ponteira facial não ablativa, o que ela entrega de melhora. Mas você não pode só injetar área dos olhos, pálpebra, pescoço. Pescoço a gente não só injeta, você vai volumizar o pescoço, você vai colocando um monte de bioestimulador. Você tem que ter tecnologia. Eu tanto estou falando isso para o médico, estou falando para o paciente. Você tem que ter claro, tecnologia no seu tratamento. Se você não tiver tecnologia no seu tratamento, você vai encher aqui, você vai espessar. Mas isso é a área dos olhos, e a abertura da pálpebra, a qualidade de pele, o seu pescoço, o seu contorno. E uma tecnologia como essa, que é com pouca dor, a Paula está falando aqui que foi muito mais tranquilo com a RF Clear, e com pouca dor e te entrega um bom resultado, é um espetáculo. sem dúvida. Um dia a gente poderia bater um papo sobre o Enface, hein? Vamos, que é uma Doutora, tecnologia que a você gente está gosta há quase muito. um ano aí, então, com a Ecrion, já movimentou bastante esse equipamento. Acredito que você rentabilizou muito bem o seu investimento, deve estar muito satisfeita com o seu investimento, com a sua escolha, né? Tô bastante. A gente. Assim, eu ontem vendi, falei com esse colega, compre, porque vai ser muito bom para você.
porque eu acho que ainda é uma plataforma que pouca gente conhece. E eram dois dermatologistas que me falaram, como eu nunca ouvi Olha dessa só. plataforma. Eu nunca ouvi, eu falei, o meu argumento era justamente esse, a gente vai ter o que a radiofrequência monopolar entrega com resultados mais duradouros, mas a gente vai ter a opção de tratar o nosso paciente por inteiro. Você imagina que a minha paciente que vem me procurar com 40 a mais, que tem queixas do climatério, eu tenho tratamento íntimo, Exato, ela né? ainda tem tratamento íntimo. Um aplicador específico com chips ergonômicas adequadas para tratamento interno, externo, muito bem preparado para o tratamento íntimo também, né? Sim. Então É, a gente vai tratar a paciente ali, que muitas vezes é uma queixa que ela não fala, a gente está entendendo sobre a reposição hormonal, sobre colágeno, que é importante para a gente na melhora do resultado, que a paciente esteja bem cuidada como um todo. E aí a gente vai oferecer para ela essa possibilidade de um tratamento sem dor, 8 minutinhos, que vai tratar ali a parte interna, a lubrificação e também a estética íntima, que está muito em alta. Então, a nossa plataforma, além do corpo todo, do rosto, de deixá-la jovem, consegue fazer a melhora da região da vulva, da estética dessa região. E a gente rentabilizou muito essa máquina por isso, porque o paciente que já gosta da clínica, que já se sente acolhido aqui, que já se sente pertencente aqui ao nosso ambiente, que fica à vontade, porque é isso que a gente vai criando de relação. Ela quer continuar se tratando aqui, mas se eu não tenho o que oferecer, né, ela vai buscar em outros lugares. não, Então aqui a gente oferece o rejuvenescimento facial completo, em várias camadas, e aí com o Exion a gente consegue tratar todas as áreas, face, colo, e trata de maneira espetacular, e a gente consegue tratar o corpo todo. A flacidez, ela vem, gente, vem num caminhão, né? É dos pés à cabeça. Todo é, mundo que está passando aqui nesse período de climatério sabe, a mulher ela não vai se queixar só do pescoço, do olho. Ela tem um braço, ela tem a face interna da coxa, ela tem ali o abdômen pós-gestação, que mesmo que ela seja muito magra ou atleta, quando ela baixa, a pele engruvinha descola, que essa é uma queixa aqui que a gente tem aos montes. E aí ela ainda tem a queixa íntima. Poxa, a minha vulva murchou. Isso eu escuto muito. A minha vulva murchou, a pele não tá legal. A gente, e além das queixas de lubrificação, de incontinência urinária leve. Então, o meu paciente ele se sente confortável para ser tratado aqui pelo meu time e eu tenho o que oferecer para ele, né? Eu estou oferecendo para ele um tratamento completo na minha clínica. e a maioria dos aplicadores do Enphase são tratamentos que você, como cirurgião, pode delegar. Sim, do Exion a gente consegue a ponteira facial, a ponteira corporal, delegar e a gente delega para uma profissional absolutamente treinada ali por vocês, né? Que entende a nossa filosofia de trabalho e que a gente está aqui na sala ao lado conseguindo atender mais pacientes ou até no centro cirúrgico e ela consegue seguir os cuidados com o nosso paciente complementando todos esses resultados. Então, é uma plataforma que eu opero e que as minhas assistentes aqui operam, deixando o paciente ali em diversos momentos integrado na clínica e tendo muitas opções de tratamento. Então, rentabiliza para quem é médico aqui quando a gente está fora, né? Rentabiliza enquanto a gente está atendendo um outro paciente, mas também tem a parte em que a gente trabalha, em que a gente opera e que vai entregar resultados ali excelentes com a operabilidade médica e tratamento médico também. Muito bom. E sabe também o que é muito legal, doutora? Todos os aplicadores do Exion têm estudo científico mostrando o efeito em cada É, tecido, mostrando o resultado. Estudo que mostra a produção do ácido hialurônico, né? Estudo bem encorpado, bem estruturado, com bastante credibilidade, que mostra um aumento de 224%. eu ia falar isso agora, né? Não é um aumento do ácido hialurônico, é 224% a mais. E a gente tem visto na prática clínica que as pessoas estão com muito medo do ácido hialurônico e a gente precisa de ácido hialurônico, que é o que a gente tem. Então, o ácido hialurônico
sendo produzido de forma endógena por um estímulo. E não tem outra tecnologia que estimule isso, é somente o Equion, é a única, é a exclusiva para conseguir fazer esse estímulo, né? Sim. Então a gente vai conseguir somar, né, Ana? A gente vai somar ali tudo que a gente já Já tem, faz. já faz de colágeno e elastina e vai entregar ao nosso paciente uma produção endógena de ácido hialurônico por um estímulo, por uma plataforma que é sem dor, né? Quem não quer fazer um tratamento de área dos olhos facial sem dor e sair com uma pele aí regenerando o seu ácido hialurônico e tendo resultado a longo prazo? É isso mesmo. E olha aí a doutora Daniela dizendo que dá para dedurar, o aparelho dedura se a funcionária fez uma boa aplicação ou não. E fica registrado É, o tempo, a temperatura que chegou, fica tudo registrado lá. Então, você também consegue acompanhar, por exemplo, fazer uma sessão hoje, eu tenho lá registrado como é que foi a sessão anterior, se demorou para aquecer, se manteve a temperatura, ou se foi a microagulhada, quanto de energia eu consegui, qual o número de disparos que eu consegui fazer numa determinada região. Então, ainda me ajuda também neste ponto. além de ser uma tecnologia extremamente inteligente que facilita para o operador, para o funcionário, né, a É, aplicação. Ela é uma facilita tecnologia. muito, isso é importante, porque a gente sabe que depende, né, da performance de quem está aplicando, principalmente o aplicador corporal, o aplicador facial não invasivo e até o íntimo também. Depende muito da habilidade de quem está aplicando. E quando a tecnologia ajuda, facilita o trabalho, favorece essa aplicação, é maravilhoso, porque a gente garante já metade do tratamento, do resultado desse tratamento, né? E é rápida, né, Ana? Você sabe que eu, como cirurgiã, a gente tem uma dificuldadezinha de coisas muito demoradas, porque a gente é bastante acelerado ali no dia a dia. Então, é uma tecnologia, um microagulhamento que não fosse rápido, eu jamais conseguiria aplicar. Tecnologia que não entregasse para o paciente um bom resultado, porque o cirurgião plástico, especialmente, o paciente, quando ele vem no cirurgião, ele quer um resultado visível, né? Mais do que no dermatologista. Claro que se cobra de todo mundo, mas quando você vai num cirurgião plástico, mesmo que seja para cuidar do rosto, você já quer uma coisa mais palpável. E uma tecnologia que fosse rápida, de uma aplicabilidade fácil e rápida. Coisas que me levariam 1h30, 2 horas do meu dia para aplicar, eu jamais investiria. Porque é questão de ser prática, é o tempo que eu levo numa cirurgia, né? Então é uma tecnologia rápida, por isso tem menos dor, uma passada, e que entrega bastante resultado. Mas ela é toda assim, o tempo, né, de aplicabilidade do corporal, do facial, eles são muito curtos, né? A gente consegue tratar a área de olhos 4 minutos cada lado. Isso é muito bom. Isso é vendável para o paciente. O paciente está correndo. E aí você fala assim, não, dá para fazer aqui meu pescoço? Dá, são 12 minutos. É muito Exatamente. tranquilo de você fazer. É tranquilo, é gostoso de aplicar, é gostoso para o paciente, né? A corporal, a facial, elas são agradáveis, não incomoda. Então, apesar da gente trabalhar com volume de calor, ele é tolerável, né? Sim, Ele é dentro de um limite de conforto. Ninguém deixa de sim. fazer porque é tão desconfortável. Tem uma pergunta aqui pra gente, Ana, que Uhum. a Pietra está perguntando se quando eu uso a ponteira não invasiva, se eu faço ela antes do micro. Depende, Pietra, eu uso dos dois tipos, tá? Já usei dos dois tipos. Depende muito da disponibilidade desse paciente, se ele está com mais pressa de ter um resultado, como é que é essa agenda dele, porque a recuperação do micro, ela é tão rápida, né? Com 7 dias, 8, a sua pele está íntegra, que depois de 15 eu também posso começar esse protocolo, mas eu já posso fazer no mesmo dia ali uma sessão dele com o micro, mas geralmente eu faço um protocolo completo também do facial não invasivo. 4 sessões e mais uma do micro. Só faço uma única sessão
do não invasivo se o paciente mora fora. E eu tenho pacientes que amaram. Veio paciente minha que não queria fazer agulha no dia, não tinha posição. Faz uma sessão e toda vez que ela vem de fora do Brasil, ela quer fazer essa uma sessão, porque ela amou, porque ela viu a diferença. Mas se eu puder, eu associo, porque a gente entrega mais resultado. 4 do não invasivo com 1, 2 ou 3 do micro, vai depender da indicação do paciente. Mas eu posso fazer antes ou depois, porque a recuperação da pele é muito rápida. Então a pele está íntegra, muito rápida para eu fazer o protocolo depois. Não é um problema para a gente. Eu tenho visto tratamentos assim com sessões esparsas, sabe? Eventualmente, quando faz uma sessão, eu tenho ouvido relato, acompanhado resultados, de que mesmo assim vale super a pena. Vale, você sabe o que a gente tem aqui, que é super legal? A gente tem um tratamento mensal de uma sessão. O paciente vem todo mês na clínica fazer uma sessão, ou no pescoço, durante um ano. Porque ele mantém a recorrência aqui, e é claro que é progressivo. Você está fazendo a radiofrequência com ácido hialurônico, não precisam ser 4 ali. Você está todo mês estimulando um pouquinho. Todo mês estimulando um pouquinho. O clube do ácido hialurônico do colágeno e da elastina. É esse o nome. É esse o nome do que a gente faz aqui. Porque muitas vezes o paciente não pode vir no mês 4 vezes, é complexo. Então ele vai seguir aqui com a gente. Uma vez no mês é muito fácil, gente, do paciente vir. Né? Uma vez ele se organiza uma vez no mês e faz a ponteira toda no rosto todo. Então ele vai ter viço, ele vai ter qualidade da pele sempre, ele vai estar com essas ruguinhas hidratadas e ele vai estar estimulando o ácido hialurônico dele, porque o estímulo ele é progressivo. Então ao longo de um ano eu tenho sempre uma pele tratada e o paciente vindo aqui na clínica, muitas vezes associando aos outros tratamentos que ele faz. Exatamente, é isso aí. Essa é uma grande opção que a gente tem sim para trabalhar. Bom, doutor, eu acho que a gente esticaria essa conversa ainda, porque está muito gostosa, tem muito assunto, muito conteúdo. Ouvir a sua experiência sempre é muito bom. Semana passada a gente esteve juntos, né, em 2 reuniões, que chama a VTL Select, que são reuniões que a gente faz com grupos pequenos de médicos, e a doutora Ludmila compartilhou também a experiência, e eu vou te falar, olha, é sempre muito bom ouvir você, ouvir como você trabalha. Obrigado, viu, Eu que agradeço. por compartilhar, por ter aceitado participar aqui dessa live comigo hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço a todo mundo que entrou, participou, né? E queria agradecer a Betele ali pelo convite na semana passada. E para mim é um prazer, Ana, compartilhar a minha experiência quando a gente trabalha com uma máquina muito bacana, que entrega muito, quando a gente está agregando para os nossos pacientes. Eu acho que todo mundo que me conhece um pouco e que frequenta aqui sabe que a gente tem muito carinho pelo que a gente faz, que a gente quer cuidar do paciente, a gente não quer vender um tratamento, né? A gente quer entregar, a gente quer o paciente recorrente, a gente quer o paciente feliz. Então é uma máquina que realmente ela traz para a gente segurança, para o médico, ela traz resultado para o médico e ela traz conforto para o paciente. Então a gente está entregando aqui tudo que uma clínica quer. Então eu falo com o maior prazer, eu vendo essa máquina aí para os meus colegas e falo, comprem, ela realmente é excelente. E para os pacientes, com muita segurança ali do que eu vou entregar pelo estudo científico, pela seriedade da empresa, pelo tempo. Então, para mim, é um prazer falar. E para todo mundo que tiver dúvidas sobre essa máquina, eu vi que tem muita gente aqui que trabalha com ela, às vezes que está começando. Eu estou disponível aí nos meus canais, no Instagram, para tirar dúvidas, para ajudar nesses protocolos, porque realmente a gente já tem uma estrada com ela aí, e a gente sai um pouco dos protocolos comuns e a gente às vezes acaba entregando um pouquinho mais ali, porque a gente já tem a vivência. Obrigada pelo convite, pela live, Ana. Eu que te agradeço, eu acho que é gostoso de ouvir você falar, porque você fala de uma maneira muito genuína sobre o prazer que você tem de cuidar dos seus pacientes, né, com o que há de melhor. Acho que é isso que deixa assim tão gostoso ouvir sua experiência. Imagina, obrigada. Doutora, até a próxima, então. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns pela sua experiência e pelo seu trabalho, viu? Para nós. Obrigada a todo mundo que está presente. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, doutora. Tchau, tchau, gente.